Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Banco do Brasil, o que esperar da ação do Banco do Brasil. A gente vai falar sobre expectativa de dividendos, de valorização, qual que é o preço-alvo da ação e também de toda a estrutura, do modelo de negócio, se existe risco, quais são os principais riscos. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Antes da gente começar, muito importante que você se inscreva no canal e deixe o seu like no vídeo se você gostar. Então vamos abrir aqui primeiramente o site Investidor 10 para que a gente consiga visualizar algumas informações. Olha só, pessoal, aqui já dentro do site a gente consegue verificar a cotação, que é R$ 25,39 no momento. Então a ação ela tem tido uma boa performance. A gente consegue visualizar um preço sobre lucro de 11,35. Então, negociar 11 vezes os lucros não é o melhor indicador, mas isso acontece também por uma situação do banco onde houve um prejuízo na lucratividade. Então, ele teve um impacto aí com relação aos lucros que a gente vai comentar mais à frente. Hoje o banco ele negocia a 0,8 valor patrimonial, então é um desconto bem relevante. Negocia bem abaixo aí do patrimonial para um banco do porte do Banco do Brasil, porém é entendível até pela situação do banco, pelos problemas que vem enfrentado e por se tratar de um banco estatal. Então, realmente tende a sempre negociar com desconto. Quando a gente tem o governo ali no meio, aquele ativo ele tende a negociar com desconto. E a gente tem um dividend yield aqui de 4,59%, é um dividend yield modesto. E é importante mostrar para vocês o desempenho da ação, olha só. A gente tem aqui, pessoal, uma valorização desde o início do ano de 15,88%. Se a gente pegar aqui os últimos 12 meses, é 4,45% de desvalorização. Então, para quem comprou aí há 12 meses atrás, está amargando um leve prejuízo, desconsiderando os dividendos. E se a gente pegar aqui, ó, gostaria de mostrar para vocês esse cenário de dificuldade que o Banco do Brasil passou. Olha só, aqui, pessoal, vocês conseguem visualizar aqui no mês 8. No mês 8, a ação ela foi um pouco penalizada, ela chegou a negociar na casa dos R$ 18. Então, a ação foi bem penalizada, principalmente próximo ali de divulgar o balanço e após o balanço do terceiro trimestre. E a gente tem também, pessoal, agora ó, uma valorização da ação a partir desse momento. Então, teve esse cenário aí de estresse do mercado, onde a ação foi bem penalizada, mas a ação logo começou a subir e ela engatou uma boa alta aí a partir do mês de janeiro. Então, se a gente pegar os últimos 6 meses, olha só, a gente consegue visualizar que a ação ela vai sair da casa dos R$ 18 e vai chegar aqui nos R$ 25,50. Isso, pessoal, indica que os investidores eles acabaram aí tomando decisões precipitadas. Eles perceberam que o problema do banco não era um problema tão grave assim, que era um problema grande, mas que era um problema que poderia ser superado. E aí a gente tem essa valorização nos últimos 6 meses de 28,41%. Aqui não está considerando dividendos. Se a gente mudar para a cotação ajustada, aí você pega os dividendos também. Então, aqui a gente tem uma valorização de 28,98% nos últimos 6 meses. Abaixo aqui no Investidor 10, vocês conseguem visualizar mais indicadores, ó, margem líquida, conseguem visualizar a questão também do ROI, para a gente localizar a rentabilidade do banco. Então, são informações muito importantes. Aqui é um ROI bem baixo, de 7,04% para um banco do porte do Banco do Brasil. Abaixo vocês conseguem visualizar também histórico, é possível comparar com a média do setor, os indicadores do banco. Enfim, tem uma infinidade de informações aqui para vocês explorarem, mas vamos falar
dos fatos aqui, dos principais pontos com relação ao banco. Vamos voltar. Olha só, agora a gente vai falar de algumas informações importantes sobre o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é um banco estruturalmente sólido, então o problema do banco não é estrutural. 2025 foi um ano difícil, foi um ano onde o banco foi penalizado pelo ciclo, principalmente relacionado ao agronegócio. O mercado exagerou no pessimismo, então houve um exagero naquele momento que eu mostro a ação para vocês, negociando na casa dos R$18. É evidente que o mercado exagera e começa aí a desovar essas ações, mas logo aí a gente vê a reprecificação em andamento, onde o mercado reconhece que exagera, os investidores então voltam a comprar a ação, o que impulsiona essa valorização aí na casa de em torno de 30% nos últimos 6 meses. E aí, pessoal, por que o papel apanhou, né? Para que vocês tenham noção disso, não foi à toa. A inadimplência do agronegócio é o principal fator aqui. Então, teve um aumento na inadimplência do agronegócio. A Selic elevada, ela pressiona os produtores, então existe realmente um cenário desafiador no agronegócio. Existiu também a Resolução 4.966, que antecipou provisões, isso aqui é uma situação contábil. Existe uma mudança no modelo agora para o banco ele apresentar o seu balanço. Antes, a gente tinha um modelo de perdas incorridas. As perdas incorridas era quando a perda realmente acontecia, quando o cliente ia dar o calote, ou ele sinalizava que ele ia dar o calote ali naquele crédito. Então, dessa forma, o banco ia lá e tinha que declarar isso no balanço. Agora não é assim, pessoal. Agora são perdas esperadas. Ele tem que provisionar de acordo com as perdas esperadas, ou seja, antes de acontecer, antes daquela pessoa sinalizar. Então, se você tem uma pessoa ali tomando crédito e ela tem um risco ali maior de inadimplência, o banco já provisiona. Antes não, antes o banco concedia aquele crédito e aí ele ia provisionar só quando a pessoa efetivamente ficava inadimplente ou quando demonstrava que já ia acontecer ali a inadimplência. E isso acaba gerando provisões maiores. E muitas vezes essas perdas esperadas elas não se concretizam. Então, o Banco do Brasil acabou por ser um banco mais defensivo nas suas provisões, o que prejudicou o lucro ali, mas numa situação contábil, da forma que eu expliquei aqui para vocês. O lucro e o ROI também caíram, então, devido a todo esse cenário aqui, inadimplência, devido a essa mudança aqui, a gente tem menos lucro, a gente tem também uma rentabilidade menor. Então, houve um choque conjuntural, que é uma situação ali pontual, que acontece devido ao agronegócio, que tende a ter uma recuperação, até porque o agro é muito forte aqui no Brasil, e é natural que ele viva de ciclos, a gente está falando de commodities, então vão existir ciclos no agro, mas é uma situação conjuntural. Isso aqui, pessoal, não vai ser para sempre. E isso não impacta a estrutura do banco. Então, à medida que a gente tiver o agronegócio impulsionado e a gente tiver também perdas esperadas que não acontecem, a gente tem uma melhora aqui no lucro e no ROI. É claro que o Banco do Brasil também ele tem um alto potencial de expansão, ele pode continuar concedendo crédito, pode ser mais criterioso no seu crédito. Tudo isso vai ajudar bastante os resultados do banco. Então, a gente tem uma situação pontual que vai ser superada provavelmente com muita tranquilidade. E quais são os fundamentos então preservados em Banco do Brasil? A gente tem um modelo de negócio intacto, não prejudica o modelo de negócio, pelo contrário, à medida que a gente tiver uma virada no ciclo do agro, Banco do Brasil vai ser provavelmente o banco que mais vai ganhar com isso. As outras carteiras estão saudáveis, então a gente tem um problema pontual no agro, mas as outras carteiras de crédito estão saudáveis.
a gente tem uma forte geração de caixa e dividendos ainda relevantes. E por fim, a gente tem esse cenário que eu mostrei para vocês ali no mês 8, a ação negociando na casa dos R$ 18, R$ 19, e em janeiro a ação ela chegou à faixa dos R$ 25. Então, pessoal, R$ 18 é o medo extremo e os R$ 25 é a normalização parcial, onde o mercado ele faz uma correção. Então, não é euforia, não é porque as pessoas estão vendo que o Banco do Brasil vai explodir, que a ação vai ter uma supervalorização, é apenas uma correção de exagero, onde o mercado entende, os investidores entendem que bateram demais na ação. Não faz sentido o Banco do Brasil negociar na casa dos R$ 18 e na faixa dos R$ 25 ainda é uma ação relativamente barata, porque negocia abaixo do valor patrimonial, mas também não à toa. Como a gente tem um problema no agro, a gente tem a situação do governo, então tudo isso realmente prejudica o ativo. E por fim, vamos falar aqui onde nós estamos com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, não está barato como antes. Então, na casa ali dos R$ 20 até R$ 22, eu diria que a ação estava muito barata mesmo. Agora, a ação não está cara, mas ela não é mais aquela barganha, até porque esse preço de R$ 25 já considera os riscos que não podem ser desconsiderados, realmente, que não dá para a gente ignorar, né? E a gente tem um upside que vai depender bastante da execução do banco, então vai depender dos resultados. É muito difícil cravar o que vai acontecer com o banco até o final de 2026 e para frente. Então a gente tem também o risco político no preço, é onde a gente vê Banco do Brasil negociando abaixo do patrimonial, na casa ali de 0,8, e o preço-alvo consensual das principais casas de análise é R$ 26 para a ação. Então você compra até R$ 26, não é mais uma barganha. Acima disso você pode estar pagando um pouco além, pagando caro, considerando os riscos existentes na tese. A gente tem um dividend yield projetado de 5,5% para 2026, é um dividend yield modesto, e a gente tem um payout aprovado para 2026 de 30%. Então o banco ele provavelmente vai distribuir esses 30% dos lucros em dividendos e o dividend yield deve ficar realmente na casa dos 5,5%. Então, se você espera receber muito dividendo de Banco do Brasil, é pouco provável que isso aconteça. Se você pretende comprar ação agora, tenha cautela com as suas compras e fica um recado para aqueles investidores que entraram em pânico. Muitos de vocês acabam por entrar em pânico ali quando vê a ação caindo, quando vê a ação batendo ali os R$ 18. Pessoal, tenham tranquilidade, entendam o momento, entendam a situação, entendam que muitos desses problemas que as empresas têm são problemas pontuais e que podem ser superados. Não entre em desespero, não saia vendendo suas ações. Eu estou falando isso como alguém que também tem essa ação, tem um preço médio na casa dos R$ 26, então mesmo a ação estando a R$ 25, vamos dizer assim, se desconsiderar os dividendos, eu estou tendo um leve prejuízo. Considerando os dividendos, eu não estou com prejuízo. E você tem que manter a calma. E assim como eu mantive a calma nesse cenário desafiador, é uma ação que eu pretendo carregar por um bom tempo. E fica aí os principais pontos para vocês avaliarem. Bom, lembrando que esse vídeo aqui, ele não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos, é um vídeo educacional. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.